Bom dia a todo mundo que assiste meu canal. Eu sou o Luiz. Hoje a gente vai falar rapidamente sobre os resultados da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, falar um pouco sobre a tabela, um pouco sobre os resultados que os times obtiveram. E é isso. Eu tô aqui com a tabela aberta. E aí, se você gostar ou quiser ajudar o canal, por favor, se inscreve, deixa o like. Vamos nessa. Bom, o primeiro jogo que a gente tem aqui no sábado, vitória do Internacional por 3-1 contra o Bragantino. Eu vi um pouco desse jogo. Cara, a vitória é muito importante pro Inter. O Inter que tava numa fase não tão bem ruim, na verdade, né? Porque o Internacional ele perde na Copa do Brasil pro Fluminense, aí ele perde no Campeonato Brasileiro pro São Paulo, aí ele é eliminado de novo lá, ele já tava com alguns jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. E agora retoma. Vence fora de casa o Bragantino, que o Bragantino tá numa derrocada, cara, impressionante. Deixa eu até olhar aqui, eu acho que são 5 derrotas seguidas do Bragantino. Cara, isso é o time que tava brigando lá em cima. São 5 derrotas seguidas pro Bragantino, um time que tava na parte de cima da tabela, brigando até por as primeiras posições recentemente. E caiu muito. Não sei o que dá pra falar do Bragantino, porque até o jogo que ele fez contra o São Paulo, ele empatou lá 2-2 na casa deles. Foi um jogo bom dos dois times. E ali o Bragantino tava brigando. Mas depois dali, o Bragantino caiu muito, muito, muito. E ao contrário do Bragantino, depois daquele jogo, o São Paulo subiu muito com a quinta, 5 vitórias consecutivas. E nesse sábado teve a quinta, que foi contra o Vitória em casa. O São Paulo venceu o Vitória por 2-0 em casa, com gols de Bobadilha e Sabino. Foi um bom jogo do São Paulo. O São Paulo conseguiu dominar. Foi um jogo tranquilo. Não foi um jogo brilhante. Não foi... O São Paulo fez a obrigação que tinha, que era vencer em casa, continuar pontuando, esquecer a Copa do Brasil. Então eu acho que foi um resultado muito bom do São Paulo. Um jogo tranquilo. São Paulo ali teve a volta do Lucas, teve coisas muito positivas ali. A gente vê que o trabalho do Crespo não é aquele da quarta, o trabalho do Crespo é esse. Quarta-feira foi um ponto fora da curva que aconteceu na trajetória do São Paulo até agora com o Crespo. Então foi uma boa vitória. Depois o Flamengo vencendo o Mirassol em casa por 2-1. Essa rodada foi muito boa pro Flamengo porque o Cruzeiro perdeu, né? Então o Flamengo ele abre vantagem na liderança do campeonato. Ele abre 3 pontos, né? Com um jogo a menos. Então o Flamengo aí vem muito bem, vem muito forte, né? O Flamengo também foi eliminado da Copa do Brasil. Então, cara, o Flamengo pra mim é o maior candidato a título. Eu acho que o Cruzeiro deu uma vacilada aí ultimamente, não vem tão bem. E o Flamengo consegue estar conseguindo manter. Vai vir Libertadores agora, vai ter 2 frentes. Acho que o Flamengo vai focar mais na Libertadores. Mas não pode largar o Campeonato Brasileiro, o Flamengo é líder. Então o Flamengo, pra mim, tem condições de chegar forte nas duas. O Botafogo venceu o Fortaleza por 5-0 fora de casa. Eu vi um pouco dos melhores momentos desse jogo. Cara, o Fortaleza tem um cara expulso com 5 minutos. O cidadão foi expulso, pra mim muito bem expulso. Chegou um carrinho forte. E até conseguiu chegar. Teve alguns lances, alguns chutes de fora da área, mas depois o Botafogo, depois que faz o primeiro gol, depois faz o segundo, né? Aí deslancha e a baita vitória do Botafogo que vem se encontrando bem também. Botafogo que também tem Copa do Brasil, tem Libertadores e tem Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo vai ter 3 frentes aí pra brigar. Vamos ver, o Botafogo tá na posição boa no Campeonato Brasileiro, né? Mas eu acho que o foco total é Libertadores e na Copa do Brasil, que chegou nas quartas, sem Copa do Brasil que tá sem Palmeiras, sem Flamengo e sem São Paulo, por exemplo. Botafogo é um dos candidatos fortíssimos ao título. Bahia e Fluminense empataram 3-3. Jogo meio maluco. Eu tava acompanhando por cima, assim, saia gol de um, gol de outro. Resultado que não é ruim, mas não é bom para nenhum dos dois. Acho que pro Fluminense é até melhor, porque teve um expulso e foi fora de casa, né? Então, até melhor esse resultado. Pro Bahia se manter ali em cima, o Bahia tá bem na tabela. Então acho que o resultado que não foi ruim nem para um nem para outro. O Palmeiras venceu em casa o Ceará, uma vitória boa do Palmeiras. O Palmeiras, para mim, também é um dos grandes candidatos a título pela quantidade de jogos que tem. O Palmeiras tem 17 jogos, 36 pontos. Então o Palmeiras tem 2 a menos. Se vencer esses dois, ele passa o Flamengo, né, em pontuação, se o Flamengo também não venceu o jogo faltando que ele tem. Mas tem esses jogos do Palmeiras que estão faltando, se eu não me engano é Inter e Bahia, alguma coisa assim.
Não são jogos difíceis. Não são jogos fáceis também pro Palmeiras, mas pra mim o Palmeiras também só tem Copa do Brasil e Libertadores. Então é um dos times que vai focar bastante no brasileiro, que eu acho que tem condições sim de ser campeão. O Vasco e o Atlético Mineiro empataram. Eu não vi nada desse jogo, vi só os gols, eu acho, o Ryan, né, que empatou pro Vasco. Cara, a situação é que dois times que não estão. O Atlético até que tá melhorando bastante, porque eliminou o Flamengo e tava vindo atuando bem. O Vasco jogando em casa, o Vasco não tá lá pra parte de baixo da tabela. O Vasco precisa melhorar muito. O empate contra o Atlético é um adversário difícil. Teoricamente não é ruim, mas é em casa. Então o Vasco, pra mim, pra ele sair da posição que tá, ele precisa ganhar em casa. Precisa fazer o resultado em casa. Agora, um time que me surpreendeu foi o Santos vencendo o Cruzeiro de virada na casa do Cruzeiro. Eu vi o Cássio reclamando muito da arbitragem. Vi o lance do Neymar, que deixou o Fabrício Bruno. Meu Deus do céu, o que o Neymar fez com ele. Mas, cara, o Santos, vitória muito importante pro Santos. Só conferir aqui, o Santos ele é o 14º agora com 18 jogos. Já consegue se distanciar aqui 5 pontos da zona. O Santos com de 2 vitórias, né? O Santos tá com... Deu uma acendida aí. Tá bem, venceu o Juventude e venceu agora o Cruzeiro, que é um jogo muito difícil. Na teoria era um jogo pro Santos perder. Ganhou, né? Então é isso, o Santos fez o que os times que estão lá embaixo têm que fazer. Ganhar os jogos em casa, apesar que o jogo do Santos foi no Morumbi. Mas teve mando. E fora de casa contra o adversário mais forte, tentar roubar pontos. Não pode colocar esses 3 pontos do Santos aqui, foi uma maravilha. Eles na conta deles, eles estavam, pô, a gente vai perder pro Cruzeiro aqui ou empatar no máximo, conseguiram ganhar. Então, muito bom. Pra fechar os dois últimos jogos, vai ter um jogo hoje, né, que é o jogo do Corinthians. E teve Sport e Grêmio. O Sport venceu, finalmente, a primeira vitória do Sport. Fora de casa contra o Grêmio. Cara, é porque o Sport pra mim já tá rebaixado, entendeu? Mas uma hora ou outra isso aconteceu. O Sport não vai ficar o campeonato todo sem ganhar, ou um turno sem ganhar. E aconteceu. Aconteceu com o Grêmio. O Grêmio que tá ali em 15º com 20 pontos e 18 jogos, né? Tá 4 pontos da zona, porque o Vasco tem um jogo a menos, então... Mas tá numa região perigosa. O Grêmio de 2 derrotas. O Sport ganhou, tá com 9 pontos. Cara, é porque o Sport não tinha ganhado até agora, então não tem como projetar se o Sport ganhar os 2 jogos a menos que ele tem, se ele consegue subir, entendeu? Porque é muito difícil, o Sport ficou 16 jogos sem ganhar. Então, cara, é complicada a situação do Sport. Mas assim, vamos ver, né, se o Sport conseguir uma retomada aí, mas eu acho muito difícil, o meu Sport já tá... O Sport e o Juventude, pra mim, o nível de atuação já estão rebaixados. Mas é isso. Amanhã a gente traz Libertadores, vai ter jogo do São Paulo, vai ter outros jogos também. E é isso, essa foi a análise da rodada aí, da falta do jogo do Corinthians, né, que vai acontecer hoje, mas eu não vou conseguir fazer hoje porque eu vou estar na faculdade. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal para dar uma força. É nóis.